Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer na prática a diferença entre um móvel modulado e um móvel planejado. Vou abrir dois projetos, um do modulado, um do planejado, e vou explicar para vocês as diferenças e já trazendo grandes dicas dentro de um projeto. Então, bora pro vídeo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar explicando para vocês em questão do móvel projetado, modulado e o móvel planejado sob medida. Hoje seria um exemplo do jogo de quarto, que eu vou estar passando para vocês aqui o que dá e o que não dá para fazer nas duas, né, em questão da linha mais modulada, né, que seria mais limitada, e o planejado, o que encaixaria dentro dessas medidas padrões aqui. Eu já estou com o ProMob aberto das duas linhas, da linha sob medida e da linha modulada. Vou estar fazendo um projeto aqui junto com vocês para vocês verem o que encaixa. Lógico, cada linha projetada de cada fábrica, né, ela tem as suas modulações. Então, aqui não generalizando todas essas linhas, projetada, porque cada um tem a sua particularidade, né, de medidas. Enfim, vou fazer nessa linha aqui para vocês verem como funciona, beleza? E na linha sob medida, e vou explicando detalhes sobre as duas aqui, beleza? Então bora pro vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo voltado a móveis planejados, aqui eu trago dicas, ideias, sugestões, tudo na prática para vocês terem noção quando forem comprar os seus móveis planejados. Pessoal, aqui então, ó, vamos trabalhar com as medidas de 2,45 nessa parede, né? A mesma que está aqui no sob medida, no modulado, e no sob medida estão com as mesmas metragens em questão das paredes aqui. Inclusive, esse aqui é um projeto real de um cliente meu, para um jogo de quarto, né? A questão aqui, o cliente é um rapaz, em média aí os seus 18, 19 anos. Então eu vou começar a trabalhar aqui a pedido do cliente para trabalhar nesta parede aqui, tá? Que seria um guarda-roupa pequeno para uma cama de casal, né? Que também é 1,38 de largura, convencional, tradicional a cama, nesse espaço aqui, beleza? Vamos começar fazendo na modulação para a gente ver as particularidades do que dá para encaixar ou não. Então aqui eu vou trabalhar com essa linha. Tenho outras linhas aqui dentro também, tá? Tenho a linha final de dormitórios, só para explicar para vocês, ó, que tem várias medidas, dentre elas 38 de largura, 79, 1,01 m, 1,34 m, 1,29 m, enfim, eu tenho essas modulações da parte de roupeiro, né? Tem outras linhas aqui também, Alpes, Paris, Veneza, Master, ok? E tem uma linha projetada aqui também, que daí ela engloba a parte de cozinha. Enfim, a gente não trabalha com essa linha aqui no momento. E a linha Suprema de cozinha e a Prime de quarto. O que diferencia essas duas linhas aqui? A projetada Prime, ela tem um pouco mais de modulações, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, desde porta de correr, até modulações porta de espelho, né? Perfil de alumínio nas portas. Ela é uma linha, né? Como se diz aqui, já Prime, porém não é uma linha sob medida, ok? Tem cabeceiras, painéis para cabeceiras, tem alguma coisa também de editáveis para a gente poder trabalhar aqui. Tem algumas prateleiras que dá para compor na parte interna do guarda-roupa. Enfim, só explicando um pouco mais sobre a linha para vocês poderem entender. Aqui nessa linha eu também tenho a parte de bancadas, né? Ó, a parte de bancada, que tem uma bancada já pronta, semi-pronta aqui na medida. Parte de gaveteiros internos, que também dá para incluir dentro das modulações, porém não dá para fazer editado esses gaveteiros. Esses gaveteiros aqui tem modulações já de guarda-roupa pronto para encaixar ele na medida, beleza? Então, essa linha ela tem algumas possibilidades, mas mas é bem limitada, ok?
Então vamos começar aqui. Vou montar nessa linha e outra na linha final para vocês verem como que fica, ok? Bora lá então. Vou começar aqui, como a gente tem que utilizar bem o espaço, vamos começar com a modulação aqui. A princípio aqui, né, tá bem limitado, não vai encaixar muita coisa, bem certinho, mas só para vocês terem uma base. Então aqui, ó, essa modulação ela tem 25 de largura, é uma modulação pequena, né, com prateleiras, enfim. Propriamente já deixar o espaço aqui, colocar o ponte para vocês verem como que fica, tá? Que seria o maleiro, tá? A gente fala ponte, seria o maleiro. Particularidade, esse maleiro aqui, ele tem 1,45 de largura e a altura dele é 67 de altura, profundidade 43,5. O que acontece? Esse módulo aqui da lateral, que tem 25 de largura, 2,35 de altura, pode perceber que ele tem 54,5 de profundidade. Então aqui já não daria para fazer alinhado, tá? Essa parte da frente aqui, ó. Beleza? Esse já é um ponto do modulado para vocês verem uma diferença, que se fosse sob medida a gente já poderia fazer ou esse menor ou esse maior. Enfim, fica essa diferença aqui. Ok? Para você que quer ocupar mais o espaço ali, né? Utilizar mais o espaço. Você já tá perdendo aqui, né? Aqui a sua diferença aqui na parte da frente, na profundidade. Somando tudo na largura dá uma diferença enorme. Enfim, aqui vamos colocar um nicho. Já vem um módulozinho para a gente colocar um nicho aqui para pôr um celular, pôr, né, um copo com água, alguma coisa do gênero ali que você precise utilizar nesse espaço aqui. Vamos colocar aqui nesse caso aqui, ele não tem a modulação do painel para pôr aqui no fundo, tá? Daria pra gente usar algumas peças para lacrar aqui. Tem algumas outras modulações ali de cabeceiras, ó, que viria o kit pronto, tá? Ó, esse kit aqui. Você encaixaria aqui e colocaria o painel nessa parte aqui. Ó, daria para trabalhar com os painéis aqui daí. Tá bom? Esse é um exemplo que dá para fazer. Beleza? Mas tudo vocês podem ver que é tudo encaixado, né? Então vamos fazer de uma forma diferente aqui. Vamos colocar o maleiro com o nicho aqui. Beleza? E o painel aqui é avulso. Qual que é a diferença daquele para esse? Esse ele dá um pouquinho de diferença aqui, ó, né, na medida aqui. Podemos fazer cabeceira, ó, nesse modelo aqui que ele encaixa, que é 1,45, e tem um outro que encaixa por dentro, que tem as laterais de 1,5 cm cada uma, né, dos lados ali. Então aqui vamos mudar aqui para a cor do módulo, da caixaria. Estou trabalhando com leg madeirado na caixaria e as portas aqui a princípio tá no branco. Lembrando, não tem diferença de valor, tá? Nessa linha aqui, particularmente minha, o branco é o mesmo valor de uma cor madeirada. Enfim, qualquer uma das cores aqui, até mesmo da escura, né? Ele não tem diferença. Assim, é o mesmo valor, né? Nessa cor, por exemplo, no Nogueira é a mesma cor que se fosse no branco. Ok? A parte inferior aqui tá sobrando 58,5. Dá para fazer o painel até embaixo? Não dá, porque não tem modulação para fazer. No modulado é mais uma limitação. Ah, mas vai a cama aqui. Ótimo, maravilha. A cama vai aqui. Ele esconde essa parte, porém o painel não vai até embaixo. Outro detalhe, eu tenho uma tomada aqui na parte inferior. Eu quero puxar essa tomada aqui para cima. Vocês não vão conseguir puxar por causa desse painel, não tem como puxar pela frente. Teria como colocar, né, umas réguas atrás, que nem essa modulação. Se você tiver uma tomada embaixo, aí você já utiliza essa modulação aqui, que ela tem umas réguas atrás, que você pode fazer uma adaptação para poder passar fio aqui por trás. Entendeu? Beleza, vamos deixar assim, deixar mais simplificado possível, né, para não agregar muito no valor em questão. Que tá sobrando aqui pra gente 74 centímetros. Então vamos ver o que a gente tem de modulação pra gente poder encaixar aqui. Essa modulação que eu tenho aqui, ela tem 80. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem nos móveis modulados.
é o encaixe de peça para algumas medidas. Tem umas que fecha 100%. O que a gente poderia utilizar aqui, né, adaptavelmente, é utilizar mais a vista da porta lá. A princípio ficaria em cima da vista da porta, né? A porta até abriria lá, porém ficaria no limite máximo. Máximo mesmo. Outra possibilidade seria tirar essa modulação, encostar na parede lá, a cama, e fazer o módulo aqui. Ok? Então, vocês viram que nessa linha é bem limitada para fazer essa questão de uma parede ali, para a gente utilizar essa parede, né, de 2,45. Aqui em exclusivo tem também, eu não coloquei aqui, mas tem o interruptor de luz central. Até se esse módulo desse certo para a gente encaixar aqui, daria para fazer um furo aqui, puxar uma, como se diz, uma extensão, né, e colocar na lateral aqui um interruptor de bolinha. Ficaria bem discreto, abriria a porta, né, abriria a porta lá e acenderia a tecla de luz ali na lateral do guarda-roupa. Também daria para fazer, uma boa opção, tá, para você que quer embutir aqui um guarda-roupa perto da sua porta, né, e tem a tecla ali de luz, interruptor, dá para fazer essa adaptação. Não é muito difícil, é uma extensão ali, enfim, um furinho que é feito na lateral do guarda-roupa e é embutido esse interruptor. Lembrando, sempre observar a questão da entrada aqui, se não vai obstruir passagem, né? Às vezes tem uma outra modulação aqui, ó, logo à frente nessa outra parede aqui, ó. O que acontece? Ela fecha demais, né, esse espaço aqui. Você tem que contar isso. Abertura de porta, enfim. Isso é uma parte mais técnica, mas só para vocês terem noção. Então esse projeto ficaria nesse formato, desse modelo. Parte interna, gaveta, cabideiro. Parte superior, espaço para guardar cobertas, enfim. Aqui o cliente em exclusivo vai usar para guardar roupa também em cima, tá? Tem somente esse espaço aqui. Na outra parte aqui tem uma mesa de computador gamer, então não vai utilizar. E os outros lados aqui teria uma porta e uma janela, então já não daria para usar também. Beleza? Então esse seria no modulado. Vou deixar aberto aqui e vou começar a fazer no sob medida para a gente ver a utilização melhor do espaço. E em geral, que vai, né, dar mais ênfase a essa parte aqui, ó, que tá sobrando ali 19 centímetros e a gente teria que usar toda a parede. Ah, prateleiras, eu quero prateleiras no lugar de cabideiro. Tem como naquele kit que eu falei para vocês aqui, ó, de prateleiras. Ele já vem pronto. Entendeu? Aí daria pra... Aqui no caso eu não consigo tirar o cabideiro por prateleiras, vai vir com cabide de série já vem já de fábrica, né? Fabricação já vem esse cabideiro aqui, então ficaria assim. Daí depois só montaria assim um cabide ou deixaria com as duas prateleiras e o cabide também, porque se porventura você quisesse modificar esse guarda-roupa aproveitando já o cabide que já vem, né, de fábrica, tira as prateleiras, né? Faz com umas cantoneiras fixadas ali e pode retirar ela. Estrutura da modulação, todas com minifix, girofix, a fixação das peças. Só essas prateleiras, como elas iam ser colocadas depois, seria com as AMAC, seria aquelas cantoneirinhas, beleza? Então, bora pro vídeo, bora pra parte do sob medida, beleza? Então aqui, nesta parte aqui, iríamos... Deixa eu só arrumar aqui. Ok. Nessa parte aqui, então, a gente tem a modulação de guarda-roupa, porta de giro, porta com vistas, né, sem vistas, armários, porta de giro, canto, reto, ok? Ah, já tem a modulação pronta, não é um sob medida, é um modulado. Eu já fiz projeto para cliente, eu colocando aqui a modulação aqui, o cliente, não, mas esse daí que você está fazendo para mim, nessa linha aqui, tá? É um modulado. Não, deixa eu explicar para vocês. Vem a modulação aqui, certo? Aqui tá com uma medida 76,9. Porém, vocês estão vendo essas flechinhas aqui, ó? Profundidade, largura e altura. Então eu consigo fazer na medida que eu quiser, tá? Então ali 2,34 e 2. Ó, eu consigo fazer a medida. Então eu consigo trabalhar com as medidas exatas. Ah, a modulação já está pronta aí. Não, esse daqui é um modelo que eu vou estar trabalhando em cima desse modelo, né? Para poder encaixar ali no projeto. Aqui, levando em consideração, aqui
clicando no módulo, vocês podem ver, não tem flechinha nenhuma. Então eu não consigo, por exemplo, 2,38, ó, 2,36 e é isso aí, tá? Outra questão aqui no modulado é fechamento, né? Não tem como fazer fechamento na parte de cima. Em alguns casos, daria para fazer alguma coisa adaptada com uma lateral dessa. Por exemplo, você coloca uma lateral aqui, né? E pede junto, faz o recorte, o montador faz o recorte e embute aqui. Só que tudo isso agrega no valor, tá, pessoal? Se você está procurando melhor custo-benefício, que tem o guarda-roupa, mas esses detalhezinhos, né? Você deixa para trás, a parte, não faz. Então o valor fica, né? Os benefícios ficam bom. Agora você vai começar a implementar, a pedir uma chapa dessa para fazer um recorte desse para fazer uma adaptação, é mais gasto. Você vai gastar a questão do montador, né? Mão de obra ali, adaptação. Porém, todos os meus projetos, os meus montadores, o que eu fecho com meus clientes, eu entrego e deixo montado, né? Em questão de algumas adaptações, enfim, cada projeto é um projeto em específico com uma condição ali baseada em cima do projeto, valores, enfim, ok? Então vamos lá, vamos começar com uma modulação aqui no canto. Propriamente, vamos começar com uma modulação de 30 centímetros. Por quê? Porque 30 centímetros ele dá uma passagem boa aqui no canto para o cliente poder descer aqui e, se ele quiser transitar nesse canto, sair desse lado da cama, tá? Então 30 centímetros é uma medida boa. Menor que isso, lógico, é uma medida boa que eu digo assim, na questão daqui é a medida ideal, né? Quando tem mais espaço eu deixo mais, 40, 45, né? Seria a medida confortável daí, ok? Então vamos começar ali. Fazer propriamente a mesma coisa na parte superior, tá? Modulação. Ó, vocês estão vendo que eu já consigo trabalhar a questão da medida aqui, né? Na altura. Fazer uma medida mais ou menos base. Parte superior, vou deixar 5 centímetros. Por que 5 centímetros deixar de folga, né, do guarda-roupa até o teto? Porque normalmente o teto nunca é reto. Então não se baseie com guarda-roupa exato. Tipo assim, não dá pra você fazer, por exemplo, teu apartamento é 2,35, você pegar uma modulação de 2,35. Vai chegar na hora, vai montar, se tiver desnível da parte do teto não vai encaixar, tá? Além do montador montar ele de pé, né? Dá pra montar deitado para erguer, isso é indiferente só na questão da montagem ali, parte técnica. Ele monta de pé, porém a parte de cima normalmente às vezes não encaixa, tá? Porque aqui começa com 2,35. Aí você vem medindo um pouquinho mais pro lado, ele já dá 2,34,5. Aí, e assim vai. E ele oscila, né? Dependendo do teto, ele oscila. Eu já peguei tetos aí com diferença de 2 centímetros, 2, 3. Então é muita diferença. Tem uns que aqui, nessa medida, ele é 2,35, no meio ele é 2,34, do outro lado é 2,35. Então a modulação no meio não vai dar certo. Então sempre faça, né, uma média ali, deixa uma vista de 5 centímetros, 5, 10 centímetros, para poder fazer esse acabamento na parte superior, que até mesmo se tiver 1 centímetro por aí, meio centímetro de desnível, com fechamento quase não dá para perceber, tá? 1 centímetro quase fica, tipo, visualmente assim você não consegue perceber. Então eu sempre deixo 5 centímetros, ou se eu vejo que tá mais que 1 centímetro torto o teto, que eu venho medindo com nível a laser aqui no canto, aqui, por exemplo, e daí eu vejo se o teto tá torto, ou pego um nível direto ali, medindo a parte de cima, né? Nivelando a parte de cima, já dá pra ver se dá mais de 1 centímetro ou não. Se for mais, aí você deixa mais. Se for 2 centímetros de diferença do teto, você deixa 10 para garantir. Porque quanto mais próximo você deixar, mais aparente vai ficar o teto torto, o acabamento de cima torto, ok? Então aqui vamos trabalhar com 80. Vamos duplicar aqui, certo? Então a gente vai ver lá, a cama tem 1,38, porém, você nunca deixe exato 1,38 aqui nesse espaço da cama. Ó, vou colocar um painel só para vocês verem. Ó. 1,38. Essa é a medida da cama num colchão. Num colchão, tá? Se você for colocar um box de 1,38. Só que, particularmente, você pode deixar essa medida, porém, trabalhe com 1,45. Por quê? Você não vai conseguir colocar colchas do lado, né? A colcha, você não vai conseguir colocar aqui. Então, vai ficar muito apertado o espaço. Há um risco até de encaixar prensado, né? O box, porque é 1,38 ali, mas às vezes tem um pouco mais de espuma ali, dá uma avançadinha.
Então daí fica ruim para você colocar lençol, para você puxar, mexer, para fazer limpeza, enfim. Então deixe 1,45 se for o box de 1,38 de largura. Beleza? Já vou deixar aqui até o painel, ó. Então 1,35 ali a gente vai estar trabalhando com essa modulação aqui, 72,5, correto? Copiar ela aqui. Ok, olha lá, tá na medida certinho. Ok, vamos fazer o nicho. Eu tenho aqui os nichos prontos, tá? Ó. Só edita ele na altura. Isso daqui, pessoal, é tudo para facilitar. Vamos só arrumar essa parte superior aqui. Colocar ele na profundidade, ó, 53,5. Vamos trabalhar com 53,5, tá? Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que preferem que o módulo não fique muito em cima da cama. Mas isso é particular, tá? Da pessoa, caso você quiser trabalhar bem com espaço, né? Utilizar bem o espaço, dá para fazer dessa maneira aí do projeto. Esse quarto que eu tenho aqui, ele é assim. Depois eu faço um vídeo no final aqui, vou estar postando um vídeo para vocês verem que essa modulação que está aqui é tipo uma mesa cabeceira, né? Lateral. E a parte superior você pode ver que a profundidade lá é a mesma profundidade, tá? Aqui no caso eu utilizei assim uma modulação um pouco mais baixa, mas isso é um particular de cada um, né? Em questão ali de utilização de cima da cabeceira. Então vamos estar trabalhando aqui com 25, 20. Isso aqui é só uma base, tá, pessoal? Porque dependendo aqui eu tô trabalhando com 2,45 de altura, trabalhando com painel de 1,40 m de altura. Vamos contar que a sua cama ali é 60, ó, dá um tamanho, por exemplo, para você ir ali sentar na cama, sem estar com a prateleira batendo na cabeça. Então a prateleira aqui no caso vai ficar acima, dependendo do tamanho da pessoa, lógico. Mas aqui ele vai estar numa média da cama para cima, 80 centímetros, que daria para sentar ali, ok? Então, vamos colocar uma cor nessas peças aqui. Vou colocar uma areia aqui, certo? Esse nicho meu aqui, ele não vem com fundo. O fundo, a profundidade desse nicho aqui, normalmente eu trabalho com 30 ou 20 centímetros, tá? Para não avançar muito aqui, porque não tem muito sentido você fazer ele com 53,5, só ficar alinhado à frente, porque a profundidade dele é muito grande, né? Não fica legal aqui o acabamento embaixo, a não ser que você for colocar um LED, alguma coisa, também daria, mas eu falaria para vocês fazer sempre esse nicho menor, tá? Até mesmo padrões aí da normalidade seria de 30 de profundidade, ou 20, ou 25, enfim. Beleza? Então aqui vamos fazer esse fundo, vamos colocar um fundinho aqui para dar um acabamento. Se for fazer fita de LED, no caso esse que eu consigo fazer, né? Essa linha eu consigo estar trabalhando com fitas de LED, né? Na linha do projetado é bem mais limitada essa questão de fita de LED. Acabamento nas prateleiras, ó, aqui ele já vem com a prateleira com friso na peça. O montador não precisa fazer esse friso, que já vem pronta. Eu consigo fazer o friso, por exemplo, aqui. Essa prateleira, vamos dar um exemplo que seria essa prateleira aqui de cima que a gente vai fazer, certo? Aí, lógico, eu tiraria essa aqui, tá? É só um exemplo aqui. Então eu quero fazer essa fita de LED não encostada lá, eu quero fazer ela mais para frente aqui. Então eu tenho essa autonomia de colocar onde que eu quiser. Eu quero fazer ela no meio. Eu consigo, entendeu? Ó. Entendeu? Beleza? Então, é uma comodidade a mais aqui, particularidade nessa linha que eu trabalho. Enfim, então tá sobrando aqui os nossos 66,9. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com 65. Por quê? Dá pra fazer encostado na porta? Dá. Mas a porta também, às vezes a vista ali tá um pouco torta, o acabamento, enfim, pouca coisa, mas ele aparenta, ele aparece. Dá para fazer um arremate com silicone, dependendo do caso. Tudo depende do ambiente, tudo depende da situação no ambiente, né? Do nível que tá, em questão de porta e parede, teto. Então vamos fazer porta de giro mesmo. Ok? Vamos utilizar ali, vamos colocar na mesma altura, né? Modulação.
menos 50, ok? Então aqui vocês viram que ele completou o espaço. E aqui já faz aquela questão do interruptor na lateral do guarda-roupa. Vamos colocar aqui uma coloração em questão das cores no sob medida. Branco, MDF, mais barato. Se eu for fazer modulação da caixaria madeirado, ele vai ficar mais o valor, correto? Ó. Caixas, amêndoa. Eu quero fazer amêndoa na caixaria. Certo? Laterais, é amêndoa. Aqui eu tenho uma particularidade que eu consigo escolher só as partes de fora, tá? Também é uma opção que eu vou estar falando para vocês aqui. Muitos marceneiros, quando fazem essa opção de uma lateral, ou eles colocam um tamponamento na lateral. Até tem um vídeo, eu vou deixar no card aqui para vocês darem uma olhada, né? Em questão da diferença, né, entre móveis de fábrica e móveis de marcenaria. Tem um vídeo explicando certinho para vocês, beleza? Então aqui, amêndoa, lateral, acabamento, frente, fechamento do armário, amêndoa, olha lá, ok? Assim, fica um valor mais agregado, né? Por quê? Porque a chapa mudou de cor na parte da caixaria, beleza? As portas tá branca ainda, se a gente colocar cor nas portas, também vai agregar o valor. Vamos colocar um areia. Areia, ó, beleza? Nessa linha que eu trabalho tem muitas possibilidades aqui, tem várias cores aqui, né, para ser escolhido, questão das portas. E também eu tenho nessa mesma linha como fazer algumas cores a mais, algumas cores ali, não digo personalizada, mas que são praticamente, tem vários tons de verdes, vários tons de azul, vários tons de madeirado mais escuro. Que nem esse meu aqui, tipo o Frei J, é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, enfim, tem uma infinidade de cores aqui, infinidade de cores também na questão sólidas, né, cores também alto brilho, foscas, texturada. Então aqui é personalizado, essa linha é muito personalizada, eu acho muito bacana que dá pra fazer muita coisa dentro dessa linha, ok? Puxadores, vocês estão vendo aqui que eu tenho um catálogo de puxador aqui atrás. Nesses puxadores meus aqui, eu vou colocar um para vocês aqui verem como fica nesse projeto. Vamos ver, alça ouro, diplomata, slim, quadrado, os provençais também, né? Provence, na verdade. Para aquelas cozinhas provençais, tem acabamento nas portas. Outro detalhe bacana, nessa linha aqui eu consigo fazer as portas provençais, consigo fazer as portas com acabamento, né, vários acabamentos de provençal. Então é bem bacana que aqui eu consigo modificando a questão da porta. Posso fazer uma porta, por exemplo, aqui, ó, a porta com puxador calha também já embutido, já vem tudo certinho, de fábrica. A questão de fábrica e de marcenaria tem essa particularidade que aqui já vem cortado de fábrica, a máquina já vem e já usina. Normalmente esse aqui, numa marcenaria, depende da marcenaria, lógico, marcenaria que não tem muita tecnologia, ela não vai fazer isso aqui numa máquina, né? Uma CNC, enfim, ela vai fazer, o marceneiro vai fazer na mão, e a qualidade, infelizmente, não fica a mesma coisa, tá? Enfim, então um puxador calha, provençal, eu falei para vocês, tem um detalhe nas portas, muito lindo esse detalhe aqui, esse acabamento, é provençal, ok? Então vamos lá, vamos colocar a cor aqui e vamos colocar um puxador disco, tá? Essa porta aqui ela tá do lado inverso, vamos alterar. Outro detalhe também, a parede aqui, ó, vocês podem ver que tá encostado, mas sempre eu retiro também uns 3 centímetros da lateral, 3 centímetros lateral, para poder fazer um acabamento, um fechamento aqui se a parede estiver torta. Normalmente todas as paredes ela tem um certo nível de tortura e tudo isso depende, né, 3 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro, então esse daqui é visto também na casa do cliente em particular de cada um, beleza? A parte interna, prateleiras,
vamos colocar prateleiras aqui, não compensa colocar cabideiro em módulo pequeno, porque quantas peças de roupa cabe dentro de uma modulação dessa? Várias, né? Então, e se tiver um cabideiro aqui, quantas peças de roupa vai caber pendurada ali? Se for, vamos dizer assim, numa medida dessa aqui, que tem 27 de largura, vai caber 3 jaquetas. Camisas cabe um pouco mais, mas por exemplo, uma jaqueta de frio vai caber 2 ou 3 apertada. Então, prateleira é sempre a melhor opção em módulos menores, tá? Inclusive nesse. Outro detalhe também, você viu que as prateleiras aqui, ó, eu já incluí elas, eu tenho a opção de fazer mais e menos e já vem com essa questão uniblock. Esse aqui não é cantoneira, pessoal. Esse aqui é uma pecinha chamada uniblock. Ela vem uma peça na prateleira e uma peça na lateral. Por que que essa peça é tão boa? Eu gosto de falar que ela é muito boa. Por quê? A partir do momento que você coloca essa prateleira aqui, ela lacra, ela fecha, ela segura as duas laterais, né? Ela segura as duas laterais. Porque o móvel, com o tempo ali, ele trabalha. Pouca coisa ele trabalha. Pouca coisa, mas ele trabalha. Principalmente se coloca, né, as coisas dentro, o móvel ele tende a trabalhar um pouco. E esse pouquinho que ele trabalha, ele não abre as laterais, né, no caso. Por mais que esteja do lado da parede, por mais que esteja no outro módulo, isso evita a desregulagem das portas. Então, diferente daquela cantoneirinha, aquele Lzinho que você coloca a prateleira e fixa aquele Lzinho no cantinho, que se você colocar muito peso ou o trabalhar do mouse, ele pode chegar a quebrar aquela cantoneirinha. É bastante utilizado também. Ela é boa também, mas não é que nem essa aqui. Essa aqui é mais difícil porque ela tem um pino aqui que entra aqui nessa prateleira. Essa aqui é uma tampinha, tá? E ela não abre essas laterais, ela segura mais a modulação fechada, beleza? Então seria isso, prateleiras. Lógico, aqui eu tô fazendo um painel simples, né, aqui na cabeceira, e tô fazendo um projeto também simples para vocês. É só para vocês terem uma ideia do que uma linha dá para fazer e o que dá para fazer na outra, ok? Então seria isso aqui. Vamos fazer o fechamento superior, ok? Aqui no caso, ele dá um fechamento por completo, não precisa fazer emenda, né? Colocar nas mesmas cores da porta aqui. Aqui teria uma opção da gente colocar mais uma lateral e fazer o fechamento passando para cima, tá? Ou fazer dessa maneira aqui que eu vou fazer, ó. Para você que está assistindo e ainda não é inscrito do canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber vídeos como esse, tá? Eu acho bem interessante para quem gosta, né? É um vídeo bem explicativo. Vocês podem ver que durante o projeto que eu estou elaborando aqui, eu já vou passando vários detalhes para vocês que muitas vezes passa batido, né? No projeto que você está elaborando, depois você acaba não ficando tão... não saindo do jeito que você imaginou, né? Ok? Ignorem que essa peça ficou um pouquinho maior, que na realidade de fábrica aqui. Ela vem nessa medida de 10, né? Para ficar com o mesmo veio aqui. Enfim, eu poderia utilizar ela, virar ela e fazer com essa parte que é menor, que ele daria 6, porém daí ele não fica o mesmo veio aqui. Daria para fazer essa emenda, que nem eu falei para vocês, esse acabamento superior, e também daria para colocar uma lateral inteira aqui, que ficaria bacana. É 2 opções, então o projeto varia de opções. Aqui, por exemplo, particularmente, eu faço assim também nos meus projetos, reduzo a modulação aqui, deixa eu reduzir um pouco aqui, só para vocês verem como que fica. Tudo varia porque essa lateral a mais aqui, ela tem um custo a mais, né? Ó, só que ela fica mais lacradinha. Mais 54, ó. Ficaria assim, ok? Essa vista, por causa da fitagem da máquina, ela fica um pouco maior passando aqui, enfim. Né? É 6 centímetros, daria para fazer com 6 também a altura das modulações, já para mim a vista perfeita, mas eu prefiro assim, porque daí já faz aquele acabamento na parte superior que eu falei para vocês, que se tiver torto o teto, ok? Olha lá, fechou, beleza? E mais uma vista na lateral aqui que eu vou pôr,
como acabamento. Vou duplicar essa peça aqui. Como ela vai ser curtinha lá, que eu coloquei 3 centímetros, né? No caso aqui é 6. Aí. Só colocar para não tomar muito tempo aqui. Ficar um vídeo muito longo também. Seria isso. Aí. Olha só. Só mudar essa vista aqui, que ela tem que ser na cor das portas. Isso, olha lá. Fechou. Olha que show de bola. Então, pessoal, seria isso, né? As diferenças entre uma linha e a outra. Questão de valor também. Nesse vídeo eu não vou estar repassando aqui em questão de valores, mas alguns outros vídeos mais pra frente eu vou estar passando em questão de valores. Dá uma diferença desta linha para esta linha em torno de uns 30 a 40% no valor de diferença. Levando em consideração que essa linha aqui também é show de bola para quem quer um custo-benefício. Chapas, todas as chapas são espessura de 15, tá? Tanto a modulada como a sob medida planejada são de 15. Corrediças telescópicas, né, tá? Nas duas linhas, corrediças telescópicas, corrediças ocultas na linha atualmente do sob medida. Então isso pode mudar, né, com o tempo, porque pode estar entrando na linha modulada com o tempo a fábrica agregar essas corrediças ocultas. Atualmente agora nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, tem as corrediças ocultas no guarda-roupa, na cozinha já tem. Então por isso que eu digo que nesse momento eles não trabalham com a corrediça oculta no modulado, beleza? Em questão dos puxadores, tem mais variedade de puxadores aqui nessa linha. Nessa outra linha ali só tem essa modulação e essa linha de puxador que seria o perfil. É de alumínio, é bacana, é bonito, alumínio bronze, específico nesse projeto, beleza? Agora eu vou estar elaborando para vocês o vídeo na outra linha aqui que eu falei para vocês, tá? Na linha final, linha master, para vocês terem uma ideia. Aí vai diminuir um pouco mais do valor nessa linha, pela questão de dobradiças, que não são slow motion. Essa daqui é slow motion, Caneco 35. Eu tenho um vídeo falando sobre as dobradiças. Vou deixar aqui no card para vocês também, na descrição do vídeo. Então aqui eu vou estar fazendo nessa outra linha para vocês verem como que fica. Então vou trabalhar aqui com o módulo de 38. Ok? Ó. Altura, 2,30 de altura. Podendo fazer também aqui mesa de cabeceira, né? Seria antigamente ali chamado de criado mudo, mesa de cabeceira. Então, mas como o espaço aqui é pequeno, nós precisamos de lugar para guardar roupa mesmo. Então, vamos utilizar essa peça. Parte do aéreo, ponte, 1,47 m. Esse, no caso, ele tem 1,47 m. Profundidade 46,5 m, tá? E profundidade 41,5 m do ponte. Cabeceira. Seria 2 painéis aqui. Ele tem esses pinos de fixação, é cromado, ele é bonitinho, eu acho bonito, porém ele tem essa frisa no meio aqui, eu não gosto muito particularmente, mas é um detalhe também. E aqui tá sobrando 60 centímetros, que aqui é um caso sério. Olha lá, você pode ver que eu tenho a modulação do quê? 79, 38 e 79, que daí a parte interna ele muda, e 1 metro e 1,29 m. Então particularmente aqui não dá pra fazer muita coisa, a gente teria que jogar mais um módulo desse e sobrar ali os seus 22 centímetros na lateral. Lembrando que tem outras fábricas, né, que trabalham com modulações diferentes, até caberia aqui um módulo, né, de 60 centímetros. Aí fecharia, lacraria. No caso aqui, nessa linha, não tem. Então ficaria em falta. E um módulo de 79,5 só se fosse fazer adaptação. Ó, só que tem que recortar muita coisa. Então, quanto mais adaptação é feito, mais o valor sobe e chega num sob medida aqui que tem um outro material. Ok? Mas se caso encaixasse esse módulo aqui, desse a medida na casa do cliente, né, e em questão de custo-benefício ficaria ótimo, excelente, porque ele é uma modulação que, né, encaixando ele fica com um custo menor. Beleza? Então seria isso. Se caso você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou e até o próximo vídeo.